Olá, jovem mancebo, essa é a resolução da lista de gravitação. Suponha que tenha sido descoberto um pequeno planeta 4 vezes mais afastado do Sol que a Terra. Lembrando-se da terceira lei de Kepler, pode-se concluir que este planeta, para dar uma volta completa em torno do Sol, leva quanto tempo? Bom, se a gente considerar, né, que nós temos uma distância entre a Terra e o Sol, que a gente chama de uma unidade astronômica, que equivale a 150 milhões de quilômetros, mas para fins de cálculos com a lei de Kepler, se estamos utilizando a distância da Terra ao Sol como parâmetro, é mais fácil usar a unidade astronômica. E a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Um planeta que está a 4 unidades astronômicas, ou seja, 4 vezes mais afastado do Sol que a Terra, leva quanto tempo? Bom, a gente sabe que a terceira lei de Kepler é o período do, da revolução ao quadrado dividido pelo raio da trajetória ao cubo. E isso é uma constante. Eu poderia fazer primeiro para a Terra, né, e igualar ao do planeta X. Então, eu vou ter que, para a Terra, um ano sobre uma unidade astronômica igual ao período do planeta X dividido pelo raio, que são 4 unidades astronômicas. Né? Isso elevado ao quadrado e elevado ao cubo, respectivamente. Bom, se eu faço a álgebra do negócio, eu vou ficar com 1 igual a tx quadrado sobre 64. E isso dá tx quadrado igual a 64. E a raiz de 64 dá 8 anos. Então, esse planeta leva 8 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Significa dizer que a Terra dá 8 voltas ao redor do Sol, enquanto esse planeta só consegue dar uma. Número 2. Usando a lei da gravitação universal, calcule a força de atração entre o Sol e a Terra, considerando os seguintes dados aproximados. A constante gravitacional é igual a 10 na menos 11, a massa do Sol é igual a 10 na 30, a massa da Terra 10 na 25 e a distância do Sol à Terra 10 na 11 metros. Muito bem, a lei da gravitação universal é essa. Então, como ele me deu todos os valores, basta substituir nas respectivas variáveis. Então, como G é 10 na menos 11, massa do Sol 10 na 30 e massa da Terra 10 na 25 e a distância entre eles 10 na 11, é só substituir tudo isso na equação. Né? Então, a constante gravitacional sempre vai no lugar do G, a massa sempre vai, né, na massa, e a distância na distância. Então, substituindo esses valores, fazendo a álgebra, nós temos que somar os expoentes, né? 10 na 30 com 10 na 25 dá 10 na 55. 10 na 11 elevado ao quadrado vai multiplicar os expoentes, né? Então 11 vezes 2 dá 22. E agora a gente soma de novo em cima e agora subtrai. E aí nós temos o valor final de 10 na 22 newton. Essa seria a força de atração entre o Sol e a Terra. 3. Considere os seguintes valores para a massa de um astronauta: 100 kg, massa da Lua 7 vezes 10 na 22 kg, massa da Terra 6 vezes 10 na 24 kg, distância da Terra à Lua 4 vezes 10 na oitava metros e a constante gravitacional 6 vezes 10 na menos 11 newton metro quadrado quilograma quadrado. Letra A, calcule a força com que a Terra atrai a Lua. Bom, a Terra e a Lua estão separadas por uma distância e elas têm massa, e essa distância está tudo definido. Tem a constante, basta substituir os valores e fazer a álgebra do negócio. Então eu vou chegar no final com um valor aproximado a 16 vezes 10 na 19 newton. Perfeito? Basta substituir os valores, efetuar a álgebra da resolução e aí você chega no valor final. Bom, letra B. Calcule a força com que a Lua atrai o astronauta, estando ele na superfície da Terra. Eu vou generalizar, tá? Eu vou dizer que ele estando na superfície da Terra, ele está com a distância da Terra à Lua. Se você quiser ser mais preciso, você descontaria dessa distância o valor do raio da Terra. Mas como não foi informado pelo problema o raio da Terra, então você desconsidera isso nesse momento. Então, nós temos
o astronauta, que tem 100 kg, a Lua, que tem 7 vezes 10 na 22 kg, e a distância que separa eles de 4 vezes 10 na oitava. Substitui os valores, efetuando a álgebra do negócio, você chega ao valor de 2,625 vezes 10 na menos 3 newton. Isso é muito baixo, é uma força muito pequena, mas ela está lá. C. Considerando o raio da Terra igual a 6 vezes 10 na sexta metros, calcule a força com que a Terra atrai o astronauta. Bom, a força que a Terra puxa o astronauta é o mesmo que a força-peso. Então, você vai chegar em 1000 newtons, se você utilizar esses valores. Se você utilizar a segunda lei de Newton, utilizando a aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, você também chega aos 1000 newtons. Ou seja, você tem duas maneiras de calcular isso aqui, desde que você saiba o que você está fazendo, as duas estão válidas, perfeito? Mas utilizando os conhecimentos de gravitação universal, o primeiro método seria o mais indicado. D. Considerando o raio da Lua igual a 1,5 vezes 10 na 6 metros, calcule a força com que a Lua atrai o astronauta. Bom, se a gente considerar então que o astronauta está na Lua, se a gente tivesse a aceleração da gravidade lunar, bastava calcular a força-peso do astronauta na Lua. Como a gente não tem, a gente tem que usar a força, a lei da gravitação universal. Isso vai dar aproximadamente 186 newton. Sabendo que é 186 newton a força que puxa o astronauta para baixo, e sabendo que a massa dele seria de 100 kg, aproximadamente, aqui nós teríamos um valor para a aceleração da gravidade da Lua em 1,86 metros por segundo ao quadrado. O valor exato é de 1,6. A razão pelo qual esse valor não fechou foi porque a constante gravitacional aqui, nós utilizamos 6,67 vezes 10 na menos 11 o valor exato, e a gente só utilizou 6 vezes 10 na menos 11. Então essa aproximação que a gente fez para o valor da constante gravitacional não nos deu um valor exato para a aceleração da gravidade na Lua, tá? Então, se você utilizar no lugar de 6 vezes 10 na menos 11, 6,67 vezes 10 na menos 11, a gente chega no valor exato da aceleração da gravidade na Lua. 4. Um foguete ao ser lançado vai diminuindo sua massa, pois ela é consumida, já que consiste de combustível para subir. Digamos que um foguete diminua 9 vezes a sua massa após o lançamento em comparação com a sua massa ainda na estação de lançamento. E que nesse momento, além da diminuição da massa, ele esteja a uma distância 3 vezes maior que o raio da Terra, desde o lançamento na superfície. Responda como foi modificada a força gravitacional exercida sobre ele desde o lançamento até a sua posição atual. Essa é a expressão. Ele diz que a massa do foguete vai diminuir e que a distância vai aumentar. Quando a gente tem problemas desse tipo, em que não há valores numéricos, mas sim proporcionalidades, ou seja, diminuição de tanto, aumento de tanto, a gente tem que observar o que acontece com essa mudança na equação. Então, vejamos. Se eu pegar a parte de cima da equação, né, a massa ela responde de maneira direta à força. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Isso significa dizer que se eu aumento a massa, o produto das massas, eu estou aumentando o valor da força. Consequentemente, se eu diminuir o valor das massas, né, do produto das massas, eu vou diminuir o valor da força. Perfeito? Já a parte de baixo da equação, ela é inversamente proporcional, ou seja, ela atua ao contrário. Como assim? Se eu aumento a distância, eu diminuo a força. Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Então a gente tem que ficar ligado nisso quando for resolver esse problema. Então vamos lá. Ele diz que a massa diminui 9 vezes e que a distância aumenta 3 vezes. Bom, se a gente diz que a massa diminui, a força tem que diminuir. E se a gente diz que a distância aumenta, a força tem que diminuir. Então, nos dois casos, nós estamos criando um processo de diminuição da força. Só que a gente tem que levar em consideração que, embora a massa seja diretamente proporcional na mesma proporção, a distância ela é inversamente proporcional e ela está elevada ao quadrado. Significa dizer que se eu triplico a distância, como ela está elevada ao quadrado, na verdade eu estou alterando 9 vezes ela.
Então a força deveria diminuir 9 vezes com um aumento de 3 vezes da distância. Significa dizer que a força vai diminuir 81 vezes porque você está diminuindo a força por conta da massa 9 vezes e você vai ter uma diminuição de mais 9 vezes na força por conta do aumento da distância. Eu sei, parece estranho, mas a gente vai fazer um outro exemplo agora para ver se você compreende melhor essa ideia. 5. Seja F o valor da força de atração do Sol sobre um planeta. Se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior e do planeta 4 vezes maior, e a distância entre eles fosse duplicada, a força de atração entre o Sol e o planeta seria modificada como? Bom, essa é a expressão, como a gente viu no problema anterior. Se o produto das massas é diretamente proporcional, isso significa dizer que se você multiplicar isso e der um aumento na massa, vai ter um aumento na força. Se você verificar uma diminuição da massa, você vai ter uma diminuição da força. Já a parte de baixo da equação ela é inversamente proporcional. Se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância diminui, a força aumenta. Então vamos lá, a massa do Sol se torna 3 vezes maior e a do planeta 4 vezes maior. Então vejamos, eu tenho um aumento aqui de 12 vezes, perfeito? 3 de um, 4 do outro. Significa dizer que a força deve aumentar 12 vezes. Entretanto, eu sei que a distância entre esses corpos vai aumentar 2 vezes. Como está elevado ao quadrado, isso vai gerar como se fosse um aumento de 4 vezes. Ou seja, teria que diminuir a força em 4 vezes. Visto que o aumento da massa produz um aumento na força e um aumento na distância produz uma diminuição da força, eu agora vou ter que dividir esses valores, 12 por 4. Isso vai me dar, então, um aumento de 3 vezes. Por quê? Porque a proporção maior está na parte da massa. Se a proporção maior estivesse na parte da força, seria 1/3. Perfeito? Então, verifique. Você deve sempre verificar quem é proporcional e quem é inversamente proporcional. Verificar quem está aumentando e quem está diminuindo. E só assim você vai poder responder esse tipo de problema de maneira correta. Com isso, está encerrada essa questão.